Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o sociólogo francês Émile Durkheim, que é esse senhorzinho aqui, que nasceu em 1858 e morreu em 1917, já no início do século XX. Ele retomou as ideias de Auguste Comte, que a gente estudou na aula retrasada, que foi o criador do positivismo e que é considerado um dos pais da sociologia. Mas somente Durkheim aprofundou as ideias de Comte e desenvolveu a ideia da sociologia como uma ciência. Dessa forma, ele acreditava que, assim como as ciências naturais podem analisar o objeto de estudo com objetividade e neutralidade, a sociologia também deve fazer isso. Ele escreve o livro chamado As Regras do Método Sociológico, que ensina como analisar a sociedade sem que a subjetividade do sociólogo interfira na análise. Ou seja, ele se preocupa em distanciar preconceitos que o sociólogo tem sobre o assunto da análise. A subjetividade, que consiste em valores, opiniões, não irá interferir na análise dos elementos da sociedade se eles os analisarem como fatos sociais. Então, ele pega determinados fenômenos sociais que têm 3 características comuns, que a gente já vai ver quais, e os define como fato social, para ajudar com que essa análise da sociedade seja mais objetiva, seja mais neutra, assim como é a análise dos fenômenos naturais que compõem as ciências naturais. Então, o conceito de fato social é o primeiro conceito que ele desenvolve e é importante que vocês entendam bem, porque ele é considerado um grande coringa na redação por poder ser utilizado em muitos temas e muita gente usa. Se você souber articular bem com o tema e com seu argumento, ele pode ser utilizado. Enfim, é um conceito utilizado para entender diversos fenômenos sociais, como suicídio, criminalidade, casamento e muitos outros, para tentar entender até que ponto tomamos decisões como indivíduos e até que ponto somos manipulados por convenções sociais. Mas enfim, o que seriam então esses fatos sociais? São maneiras de agir e pensar que exercem força sobre os indivíduos e são identificadas a partir de 3 características. A primeira característica é a generalidade. Os fatos são coletivos, atingem toda a sociedade. Não é a mesma coisa que global. Não é que todo mundo, no mundo todo, compartilha desse elemento. Mas quer dizer que em uma determinada sociedade, ele atinge todos. Então, na sociedade brasileira, tal coisa é um fato social. Então, todo mundo que está dentro da sociedade brasileira sofre o efeito daquele fenômeno ou reconhece aquele fenômeno. A segunda coisa é a exterioridade. Os fatos sociais ocorrem independente da vontade dos indivíduos, visto que já estão organizados. O indivíduo pode não concordar com o fato social, mas ele sofre sua ação, então ele é exterior ao indivíduo. E a terceira coisa é coercitividade. Está relacionado ao poder ou à força que os fatos sociais são impostos ao indivíduo. Essa característica obriga os indivíduos a cumprirem o que foi estabelecido. Então, basicamente, fatos sociais são coisas que tem na sociedade e ele usa até essa palavra mesmo, coisa, que tem na sociedade e que tem essas 3 características. É geral, é exterior ao indivíduo e tem uma ação coercitiva. Mas agora a gente vai ver alguns exemplos para entender de fato esse conceito. A gente viu no slide anterior que fato social é uma coisa que molda a sua forma de agir e de pensar. Durkheim afirma que a criminalidade é um fato social. Então, como que seria? Por que a criminalidade se caracteriza como um fato social? Primeiro, ela é geral, porque em toda a sociedade brasileira a criminalidade existe.
ela é exterior, porque por mais que você não concorde, por mais que você não seja uma pessoa que esteja inserida na criminalidade, ela é uma realidade e atua sobre você, independente de sua vontade. Terceiro, ela é coercitiva, pois te impõe práticas, como não sair à noite com objetos valiosos, dependendo do lugar que você vai, o horário que você vai, como que você vai. Às vezes você deixa de ir em um lugar porque você acha que é perigoso, porque você corre um risco. Você toma certas atitudes no seu dia a dia que é por conta desse fenômeno. Não é que você quer, mas é algo que age sobre você. Então, por isso que é um fato social. Ou seja, você acaba se moldando para evitar esse fenômeno. O segundo exemplo, que também é dito como fato social, é o casamento. Esse é um exemplo clássico de fato social, porque, novamente, ele existe força sobre o indivíduo e influencia na maneira de pensar e de agir. Então, vamos lá. A gente tem sempre que pensar naquelas 3 características que eu apontei no slide anterior. Qualquer coisa que você quiser pensar, será que isso é um fato social? Você tenta pensar se ela tem essas 3 características e se tiver, ela vai ser um fato social. Então tá, vamos lá. O casamento é geral? É. Na sociedade as pessoas casam, é uma realidade. É exterior ao indivíduo? Embora pareça uma opção nossa, o desejo de casar é criado pela sociedade. Tanto que a gente vê criança que não tem nem tanta noção sobre o assunto, absorvendo essa ideia do exterior e sonhando em casar. Não é uma coisa natural, assim, que vem da gente, é uma coisa que vem de fora. E a coercitividade vem por meio dos questionamentos da cobrança social. É, tipo, fácil perceber quando você tem um casal que está junto há muito tempo, aí já começa as tias da família, né? Perguntando quando que vai casar, pra casar logo, fazendo uma pressão pra casar. Isso é bem fácil de pensar. E também é fácil a gente pensar que se o casamento não fosse um fato social, será que as pessoas iam casar tanto? Tanta gente ia casar mesmo, assim, tipo, ia ter essa vontade? Eu acho muito que não. Então, ao se pensar na homofobia ou no preconceito em geral, também são fatos sociais. Primeiro, existem em todas as sociedades, em toda a sociedade, então em geral. Existe independente da minha vontade e ainda faz parte de muitas expressões ou hábitos que existem, ou seja, é exterior. E é coercitivo na medida que existem pessoas que agem de forma diferente de como gostaria por meio da sociedade. As pessoas acabam, às vezes as pessoas, por exemplo, os homossexuais, às vezes não se sentem tão confortáveis de se expressar da maneira que gostaria porque sofrem um preconceito e isso acaba fazendo com que eles se retraiam. Além disso, a gente pode pensar na padronização estética, que existe uma pressão muito grande sobre as pessoas, de como elas têm que ser. É uma questão geral, uma questão que vem do exterior, uma questão que pressiona as pessoas, muda o hábito das pessoas. As leis fazem isso, as leis moldam a gente. O consumo de determinadas coisas, às vezes a gente acha que a gente precisa consumir determinada coisa, a gente precisa ter pra gente ser melhor, pra gente se sobressair. E tem até uma tirinha que foi bem pequena, ela tá com uma qualidade meio ruim, mas eu não achei melhor. A filha tá falando: mãe, quero fazer uma mecha verde no cabelo. Aí a mãe tá falando: pra quê? Aí a filha fala: é para expressar a minha individualidade. E tá todo mundo fazendo. Então, assim, não, geralmente não é por ela. É porque as pessoas estão fazendo, aí ela se sente, absorve essa ideia, se sente pressionada e acaba querendo fazer. E ela acha que ela quer fazer porque ela quer, mas na verdade ela tá sendo influenciada. Então, voltando um pouco sobre por que utilizam muito esse conceito na redação,
percebe-se que é porque nosso comportamento é constantemente moldado pelos fatos sociais. A gente viu aqui vários exemplos, ou seja, aqui tem vários temas que são diferentes de diversas áreas que a gente poderia utilizar essa teoria. Então, por isso que é uma teoria meio coringa. Mas é importante que você desenvolva bem ela e articule bem ela com o seu texto, porque como muita gente usa, você não pode ficar ali na superficialidade. Eu botei um exemplo depois, acho que no próximo slide, que a gente vai ver. E é importante lembrar que os fatos sociais são internalizados pelo processo educacional. Por não termos nas escolas uma educação emancipadora, o que busca uma desconstrução desses comportamentos padronizados. Pelo contrário, é na escola que esses fatos são internalizados, que a gente aprende muitas dessas coisas. Então aqui a gente tem um exemplo de um aluno que tirou nota 1000 na redação do Enem 2015, que o tema era a persistência da violência contra a mulher no Brasil, citando o fato social na redação. Aqui está o parágrafo que ele cita. Outro sim, destaca-se o machismo como impulsionador da violência contra a mulher. Segundo Durkheim, o fato social é uma maneira coletiva de agir e de pensar, dotada de exterioridade, generalidade e coercitividade. Seguindo essa linha de pensamento, observa-se que o preconceito de gênero pode ser encaixado na teoria do sociólogo, uma vez que, se uma criança vive uma família com esse comportamento, tende a adotá-lo também por conta da vivência em grupo. Assim, o fortalecimento do pensamento da exclusão feminina, transmitido de geração em geração, funciona como forte base dessa forma de agressão, agravando o problema no Brasil. Então, o aluno usou esse conceito para explicar como o preconceito, nesse caso machismo, se constitui como algo histórico, que persiste durante anos, que é o tema da redação, né? A persistência da violência. E foi muito bem explicado, citando as 3 características que são inerentes ao fato social e encaixando com a argumentação dele dentro do parágrafo. Aqui está o link para você ver a redação toda. No início da matéria tá falando, eu acho que o nome do menino é Felipe, nem lembro direito, que tirou nota 1000 2 anos seguidos no Enem e tal, mas aí isso daí você ignora, se quiser ler, né, mas não tem muita importância. Daí você vai abaixando a página e aí vai aparecer a redação toda. No segundo parágrafo ele cita Aristóteles até, e esse é o terceiro parágrafo que ele cita fato social. Agora a gente vai ver sobre consciência coletiva. Os fatos sociais geram uma espécie de consciência coletiva, que corresponde aos códigos culturais, às práticas e à moral. Porque os fatos sociais desenvolvem esses comportamentos padrões, que acabam sendo a base cultural e moral da sociedade. O que faz parte desse padrão é aceito. O que sai desse padrão, o que destoa, já a sociedade tem uma dificuldade de aceitar. Existe uma consciência coletiva do que é certo, do que é errado, e a base dessa consciência coletiva são justamente os fatos sociais. Permite nos identificarmos membros de uma mesma comunidade, ou seja, promove a coesão social. Faz com que a gente se identifique com os outros, porque a gente tem a mesma consciência coletiva, a gente está na mesma sociedade, a gente tem os mesmos valores, não os mesmos valores exatamente, mas a gente tem o mesmo entendimento do que é socialmente aceito e do que não é socialmente aceito. Óbvio que a gente pode e deve transcender a isso, mas no primeiro momento a gente é criado com essa mesma perspectiva. Os valores advindos dessa consciência servem de base para as nossas atitudes e nos permitem julgar os atos de outras pessoas como certo ou errado. Porque a gente justamente se sente parte da sociedade através do compartilhamento de costumes e da moral. Isso faz com que a gente sinta que todo mundo aqui é brasileiro, porque a gente tem coisas em comum.
Agora a gente vai para o conceito de solidariedade, que difere um pouco de como a gente usa essa palavra no dia a dia. Para Durkheim, solidariedade é o mesmo que coesão social. Então, solidariedade é o mesmo que união social. É o que mantém a sociedade unida. Ao longo da história, nós tivemos dois momentos em que a união social, ou a coesão social, ou a solidariedade, foram pautadas em questões distintas e tiveram intensidades distintas. O primeiro tipo de solidariedade que existiu é a solidariedade mecânica. É a forma de coesão social pré-capitalista, e pré-capitalista entende-se como antes da Revolução Industrial. Nessa sociedade, a consciência coletiva é muito forte. As pessoas compartilham muitos valores, seguem de fato as tradições e têm uma ligação muito forte com elas. Isso faz com que as pessoas estejam mais juntas, elas são mais semelhantes. São poucas as pessoas que se diferem e saem daquele padrão. Não porque não existiam muitas pessoas que tinham essa vontade, mas porque, por mais que elas tivessem essa vontade, era um tempo em que as pessoas eram muito agarradas com a tradição. Não era muito fácil de romper com ela. Então existia uma coesão social muito forte, um compartilhamento de ideias e de valores muito forte. Os indivíduos partilham um enorme conjunto de crenças e valores, foi o que eu falei. Essas sociedades mantinham sua coesão social por meio de laços e valores culturais. E a segunda forma é a solidariedade orgânica. Surgiu junto com a sociedade capitalista. Especialização do trabalho que provoca o enfraquecimento da consciência coletiva. A produção passa a ser setorizada. Vem uma modernidade que permite uma mudança no seu padrão de vida. Você não precisa seguir os mesmos caminhos de seus pais, como ocorriam no outro tipo de solidariedade. O ser acaba pensando mais nele mesmo. Então ocorre um aumento da individualização, por isso o enfraquecimento da consciência coletiva. É como se agora cada um pudesse, de forma mais fácil, desenvolver a sua consciência individual. A coesão social é mantida pelo fato de que cada indivíduo depende do trabalho alheio. Então, hoje existe uma interdependência muito grande das pessoas para sobreviver. E é interessante refletir sobre isso, porque a gente vê muita gente desvalorizando determinadas profissões. E existe uma certa hierarquia de profissões no imaginário social, o que é muito errado. A gente realmente precisa igualmente de todos para que possamos viver. O maior exemplo disso, eu acho, foi aquela manifestação dos caminhoneiros em 2018, que atingiu literalmente todo mundo. E daí que muita gente, de fato, percebeu a importância dessa classe trabalhadora, porque até então tinha gente que não entendia muito bem por que era tão importante. Então hoje a gente não produz tudo que a gente precisa para viver. Dependemos de muita gente e de muitos serviços. Portanto, o que mantém a coesão social não é mais tanto a consciência coletiva. A consciência coletiva ainda existe, ela ainda é forte em alguns aspectos, em outros aspectos ela é mais frágil, mas ela ainda é forte e ela sempre vai existir, que são as tradições. Mas o desenvolvimento da consciência individual, que aumenta cada vez mais, impede com que isso seja de fato o que nos mantém coesos. E atualmente o que nos mantém juntos, coeso, é a dependência do trabalho alheio. A gente depende muito do outro. Então, por isso a gente vive em sociedade com essa solidariedade. Aqui embaixo eu coloquei um conceito de anomia que o Durkheim fala, que é a desagregação social, é a ausência de normas sociais. É uma sociedade que ela deixou de estar coesa, que ela tá sem solidariedade mesmo. Ela tá num estado diferente em que as pessoas não se identificam mais, que a sociedade não funciona tão bem. Seria tipo um estágio de crise muito grande, de guerra muito grande, coisas assim.
Agora a gente tem os tipos de suicídio que eu sinceramente acho que vocês não precisam ficar estudando quais são os tipos de suicídio e se preocupando muito com isso. Acho que o que vocês precisam mesmo é entender que para Durkheim o suicídio é um fato social, é um fato que é gerado por causa da sociedade, então a pessoa ela se sente mal de alguma forma, aquele mal-estar, ele começa na sociedade, tem a ver com a coletividade, tem a ver com a exterioridade, tem uma coercitividade e é basicamente isso. Eu acho que é só isso que a prova do Enem pode cobrar, assim, sobre o suicídio. É você entender que o suicídio não é um fato individual. Tem a ver com a sociedade. Mas eu coloquei aqui os tipos de suicídio porque não sei se alguém às vezes quer usar em alguma redação, alguma coisa assim. Mas tá aí, e aí vocês podem ler direitinho, qualquer dúvida me pergunta. O suicídio egoísta é aquele em que o ego individual se afirma demasiadamente face ao ego social, ou seja, há uma individualização desmensurada. As relações entre os indivíduos e a sociedade se afrouxam, fazendo com que o indivíduo não veja mais sentido na vida, não tenha mais razão para viver. Suicídio altruísta é aquele no qual o indivíduo sente-se no dever de fazê-lo para se desembaraçar de uma vida insuportável. Gente, tô lendo muito mal. É aquele em que o ego não pertence, confunde-se com outra coisa que se situa fora de si mesmo, isto é, em um dos grupos a que o indivíduo pertence. Temos como exemplo os kamikazes japoneses e os muçulmanos que colidiram com o World Trade Center em Nova York em 2001, etc. Nossa, que leitura excelente. O suicídio anômico é aquele que ocorre em uma situação de anomia social, que a gente falou antes. Ou seja, quando há ausência de regras na sociedade, gerando caos, fazendo com que a normalidade social não seja mantida. Em uma situação de crise econômica, por exemplo, na qual há uma completa desregulação das regras normais da sociedade, certos indivíduos ficam em uma situação inferior à que ocupavam anteriormente. Assim, há uma perda brusca de riquezas e poder, fazendo com que, por isso, os índices desse tipo de suicídio aumentem. É importante ressaltar que as taxas de suicídio anômico são maiores em países ricos, pois os pobres conseguem lidar melhor com as situações de anomia social. É isso, gente. Então, pontos importantes dessa aula são: tenha em mente que Durkheim aproximou a sociologia das ciências naturais. Ele incentivava uma análise da sociedade baseada em fatos sociais para que a subjetividade do sociólogo não interferisse no processo. Saber as 3 características do fato social: generalidade, coercitividade e exterioridade, e saber os tipos de solidariedade. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa podem me perguntar. Continue estudando, não desistam, vale super a pena. Qualquer dificuldade com a matéria ou com qualquer outra coisa, vocês podem me procurar ou procurar os outros professores. É isso. Beijinhos.